Boa noite. Como o pastor Marcos aqui já me apresentou, né? Eu sou o servo Jonathan e fui incumbido de trazer a palavra. E o tema da palavra dessa noite é livre através do perdão. E o texto vai estar lá em Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 35. Quem puder estar acompanhando lá, abrindo sua Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre ser livre através do perdão. Nós vamos falar um pouco aqui o que traz a consequência de você carregar uma pessoa, você não perdoar. Aqui o Senhor Jesus deixa uma parábola para nós nesse capítulo, dizendo o que aconteceu com um servo que não teve piedade com o seu conservo. E nós vamos estar lendo lá, que diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como os seus empregados. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu te perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso o que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, está aqui a Tua palavra, meu Pai. Abre nosso entendimento, Senhor, para receber esse alimento que vem do céu, meu Pai. Oh Senhor, desde já eu dou graças, Pai, pelos milagres e maravilhas que o Senhor vai fazer nessa noite. Ah Deus, eu tenho certeza, Pai, eu tenho fé, que através dessa palavra muitas pessoas vão ser libertas hoje, Deus. Muitas pessoas serão curadas, Senhor, através dessa palavra, Senhor, que é o livre pelo perdão, meu Pai. Eu creio que o Senhor já está trabalhando, Senhor, já está trabalhando, desde manhã já está trabalhando no seu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, desde já eu lhe agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Então aqui vemos uma parábola que Jesus conta sobre o perdão. Ali ele está falando com os seus discípulos sobre um rei que foi fazer um acerto de contas, e assim que ele foi fazer o acerto de contas, ele chamou um que devia mais. Naquela época, se convertesse para o valor de hoje, até o pastor deixou no esboço aqui, que se convertesse no valor de hoje, aquele servo ele devia mais ou menos 6 milhões de reais. E quando ele chega perto do rei para o acerto de contas, o rei fala para ele, eu vou ter que pegar vou ter que pegar seus filhos, a sua família, a sua esposa e colocar como escravo.
vou colocar como escravo para quitar essa dívida. E ele se ajoelha diante do rei e pede misericórdia, falando: Senhor, tem paciência comigo, pois eu vou quitar essa dívida. E o rei fica com pena dele e o libera e perdoa a sua dívida. Só que saindo dali, a gente continua vendo na palavra que quando ele sai dali, na minha versão aqui está escrito companheiro, mas tem outra versão que diz conservo, que era o servo dele. Ele encontra na rua que devia um valor menor, que se convertesse para o dia de hoje, sairia mais ou menos uns 12 mil reais. E quando ele vê aquele servo, ele cego pelo ódio e pela ira, ele fala: me pague o que você me deve, miserável. E o servo dele fala: tenha pena de mim, eu vou te pagar, eu vou conseguir o dinheiro e vou te pagar. Mesmo assim, ele cego naquele momento, pega o seu servo e joga na cadeia para que ele pague toda a sua dívida. E nisso o Senhor termina dizendo ali, né, que é semelhante ao reino dos céus o que estava acontecendo ali. E o que traz para hoje isso? Às vezes nós seguramos pessoas, colocamos elas numa prisão espiritual, que quando você não perdoa uma pessoa, é a mesma coisa que você faz com aquele servo. Você coloca ele numa cadeia espiritual. Só que você não enxerga que através dessa cadeia você se coloca junto com aquela pessoa. Quando você não libera o perdão, quando você carrega aquela mágoa dentro de você, quando alguém te fez alguma coisa e você carrega aquilo, começa a virar uma raiz de amargura dentro de você, e você começa a carregar aquela pessoa como um peso. Você vai dormir, você carrega aquela pessoa, você acorda, você está com aquela pessoa, você vai tomar café, você está com aquela pessoa. A palavra de Deus diz que isso você começa a carregar e começa a criar uma raiz dentro de você. E a gente vê aqui que, se a gente trazer para nós hoje, nós somos pior que esse servo. Mas como assim somos pior? O valor dele era 12 mil reais que ele devia. Nós somos pior, porque nós não perdoamos às vezes pequenas ofensas, não perdoamos a pessoa, criamos uma mágoa contra a pessoa, colocamos ela nessa cadeia, e não reconhecemos que o Senhor Jesus era como se fosse aquele rei que pagou toda a nossa dívida. Se nós trazer para nós hoje e começar a olhar pelo sacrifício de Jesus, o Senhor Jesus morreu por nós na cruz, pagando todos os nossos pecados, e Ele deixou uma oração nos ensinando, que é do Pai Nosso, deixou nos ensinando: Pai, quando nós oramos, Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nós devemos. O Senhor já estava nos ensinando que nós deveríamos perdoar as outras pessoas, para poder receber esse perdão de Deus. Se olharmos aqui para a palavra, e começar a colocar em prática na nossa vida, nós conseguimos ver aqui, que nós somos pior que esse servo, que pegou o seu conservo e jogou na prisão, porque por muito menos nós fazemos isso com nossos parentes, com nossa esposa, com nossos amigos. E quando nós fazemos isso, colocando eles nessa cadeia espiritual, quando nós aprisionamos eles lá, nós descartamos tudo que o Senhor Jesus fez por nós, nós jogamos tudo fora que Jesus fez. E olha só, a primeira aqui, o tópico é a pergunta de Pedro, a pergunta humana: até quantas vezes? Pedro chega para Jesus no verso 21 e fala assim: Senhor Jesus, até quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Pedro estava falando isso porque ele estava se achando naquele momento, porque estava tirando uma casquinha do Senhor, porque na lei judaica era até 3 vezes que deveria perdoar durante o dia. Então ele joga o dobro, falando: Senhor, até 7 vezes? Não está escrito na palavra isso, mas eu consigo ver o Senhor Jesus dando um sorriso, olhando: não, Pedro, até 7 vezes, até 70 vezes 7 vezes, porque ele já colocou, se quiserem, pode, porque ele colocou
Ele colocou já essa quantia, porque é infinitamente, porque jamais a gente vai conseguir pagar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Jamais a gente vai conseguir. Eu olho essa palavra e vejo Jesus sorrindo naquele momento e falando, Pedro, e passando pela cabeça do Senhor, falando, Pedro, jamais vai conseguir pagar o que eu vou fazer por você, você não sabe o que eu vou fazer, eu vou morrer na cruz por você e por todos, jamais você vai conseguir pagar essa dívida. Pedro, você não sabe, mas você vai me negar 3 vezes, e mesmo assim eu vou te perdoar, eu vou te servir na praia com pão e peixes. Então, se nós colocarmos para a palavra, nós vemos aqui, voltando ali, que nós somos pior que aquele servo mau, que pega aquele servo e pega pelo pescoço e joga lá. Às vezes uma pequena coisa carregamos, prendendo aquela pessoa no mundo espiritual e prendendo nós mesmos. Mas se nós abrir os olhos e ver que, como diz a palavra aqui, livres através do perdão, se nós for ver aqui e parar para meditar, existe um versículo aqui em Mateus que diz também, que se nós for trazer a oferta no altar, e se nós estiver contenda com alguém, a palavra diz que nós devemos largar a oferta ali, e primeiro ir lá consertar com o irmão. Então isso quer dizer que nem abençoado nós não vamos ser, se nós carregar essa pessoa, se nós carregar essa mágoa dentro de nós, nem próspero não vai ser. A sua oração vai estar de bronze, porque o Senhor deixou lá, Ele deixou no Pai Nosso, como devemos orar, reconhecendo o sacrifício do Senhor, reconhecendo que Ele morreu por nós, reconhecendo que Ele se fez maldito por cada um de nós, e nós não conseguimos liberar a pessoa que fez mal. Mas Jonathan, você pode estar falando, Jonathan, você não sabe o que Ele fez para mim, mas você não conhece a minha vida. Mas aqui pela palavra eu conheço a vida de José. Eu conheço a vida de José, que ele, sendo lá vendido como escravo pelos seus irmãos, ele sendo lá escravizado numa terra onde ele não conhecia, e quando Deus deu a oportunidade para ele, ele se tornou governador, e os seus irmãos foram lá, ele tinha todo o direito de ter a vingança de tudo que ele passou, ele podia se vingar naquele momento, por tudo que seus irmãos o fizeram, jogaram ele no poço, venderam como escravo, ele foi açoitado, passou por quantas coisas, chegando naquele momento, ele governador do Egito, com todo o poder e autoridade para mandar prender, mandar matar, ele era o segundo abaixo do rei, ele era o segundo abaixo do faraó, ele podia fazer qualquer coisa, e quando a sua família vem pedir a comida ali, aí ele entende, ele fala, Senhor, agora eu entendi, que o Senhor mandou eles, aqui mandou eu primeiro, o plano do Senhor foi para que eu preparasse o caminho para minha família. Você não entende agora, mas quando você liberar o perdão para essa pessoa que te fez mal sem você merecer, você vai restaurar a família dela com o Senhor, você vai restaurar a casa dela com o Senhor, porque também vemos aqui que, se a gente parar para ver lá em Gênesis, ver com Rúben, a tribo de Rúben, ele deitou com a sua concubina, com a concubina do seu pai. Judá participou de tudo aquilo, dormiu com prostituta, todos eles. Só que Deus estava preparando não só a restauração da sua família ali, mas estava preparando para restaurar o coração de todas aquelas tribos, porque quando eles são tratados por José, eles descobrem que José era o irmão, e eles recebem aquilo, quebrou o coração deles, aquilo quebrou o coração deles, através do perdão, através do amor de Deus que tinha na vida dele, restaurando a sua família, restaurando a sua casa,
É isso que vai acontecer quando você liberar o perdão. É assim que vai acontecer quando você liberar essa pessoa que você carrega. É isso que vai acontecer quando você perdoar a dívida. Porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. E a palavra também diz que se você quiser ser o maior no reino dos céus, você tem que ser o menor. Então, eu não vejo perca nenhuma em você liberar. Você só vai acrescentar, porque a tua vida vai ser próspera, a sua casa vai ser abençoada, os inimigos que estavam ali por trás, eles vão começar a olhar e vão querer conhecer o Jesus que você conhece. Eu vou lá onde que ele frequenta, porque olha o que eu fiz com a vida dele, mesmo assim ele sorri para mim e fala: eu te perdoo. Ele libera o perdão. É através da tua vida, é através desse perdão que vai acontecer um milagre na sua casa. Talvez oramos e parece que a oração não sobe, parece que não acontece. Falamos, o teto de bronze, mas talvez é nós mesmos que estamos colocando esse teto de bronze através da falta do perdão. A falta do perdão, diz a palavra, que ela cria uma raiz de amargura. Como diz o salmista, ela cria um câncer nos ossos. Quando você libera a pessoa, coloca na cruz, nós vamos ver aqui mais para frente, você colocar na cruz aquela pessoa, você colocar aquilo que aconteceu na tua infância, eu não sei o que aconteceu, mas quando você fazer isso, é um alívio tão grande, que vai ser tirado e arrancado com a mão, e vai acontecer maravilhas e milagres na sua casa, porque eu creio, porque não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que diz. E olha só aqui, no segundo tópico diz assim: o ajuste de contas. A dívida desse homem era impagável, no valor de hoje seria 10.000 talentos, 20 anos de trabalho, 6 milhões. Os filhos e a mulher seriam vendidos para pagar a dívida. Abra sua Bíblia lá em Romanos 6, 23. Mas pode deixar marcadinho lá. Que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Naquele tempo lá, se você tivesse uma dívida lá, e você não conseguisse pagar, como aconteceu com aquele servo, os seus filhos e a sua esposa eram vendidos como escravos, e você também era vendido, até que a dívida seja quitada. Hoje, se nós não perdoarmos a dívida do Senhor, trazendo para o mundo espiritual, se nós não perdoar, nós estamos rejeitando o sacrifício do Senhor, e o salário do pecado é a morte, é a separação de Deus. Então, quando nós carregamos essa mágoa, carregamos a amargura dentro de nós, a falta de perdão, nós se separamos de Deus, e o salário do pecado é a morte, está dizendo a palavra. Então hoje, quando estiver aqui na hora do apelo, eu tenho certeza que Deus ele já está movendo durante o dia. O Senhor já está movendo o teu coração, porque tua esposa, tua parente estava lá naquele lugar recebendo o Espírito Santo, e você estava sentindo lá da sua casa, porque o Senhor já estava tocando dentro de você. Decida nessa noite, não perca a oportunidade que o Senhor tem para você nessa noite. Não perca a oportunidade de receber esse alívio, receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Aleluia. Dando continuidade aqui, agindo ao oposto do que recebeu do Senhor, do seu Senhor. Esse homem, mesmo sendo perdoado, a cegueira espiritual através do ódio fez com que não agisse da mesma forma como foi tratado.
como foi tratado o seu senhor. A dívida desse servo seria de 100 denários de trabalho, 12.000, infinitamente menor do que foi perdoado. A dívida dele era muito menor, mas ele estava cego. Ele estava cego pelo dinheiro, por querer receber. Ele esqueceu tudo aquilo que foi passado. Ele tinha acabado de sair. O rei, o seu senhor, tinha perdoado uma dívida de 6 milhões. Se nós colocarmos aqui, nós não tem como eu falei no começo, nós não temos como pagar a dívida que o Senhor fez por nós. Não temos como pagar aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Se nós não perdoarmos o Senhor, é inválido para nós o sacrifício na cruz, porque continuaremos no pecado. O perdão, ele não é um sentir, mas é uma obrigação. Eu não tenho que sentir para perdoar, eu tenho que perdoar, porque é uma obrigação, porque o Senhor me perdoou. Faça uma análise da sua vida. Faça uma análise da sua vida, olhe para dentro de você. Eu olho para mim mesmo e vejo o que eu fiz no passado contra o meu Senhor. O que eu fiz pelo meu Senhor. O quanto que eu o neguei, o quanto que eu o rejeitei. Através do pecado, através do meu tempo que eu não estava nem aí para nada e usava droga. Não tem como eu pagar essa dívida. Não tem como você pagar essa dívida, porque pela misericórdia dEle, Ele nos resgatou. E todos nós aqui, nenhum de nós estamos aqui por acaso. O Senhor trouxe cada um aqui para receber isso do Senhor, receber esse azeite que vai ser derramado nessa noite, que é o óleo de Gileade, que vai trazer a paz na sua casa, que você vai conseguir dormir, você vai conseguir descansar, você vai conseguir progredir na sua vida financeira, porque as coisas vão começar a acontecer, e você vai testemunhar que quando você perdoou, a sua casa foi restaurada. Aleluia. O pastor Marcos Capistrano de manhã trouxe essa palavra, e quando ele falou aqui, eu achei muito forte o que ele falou. Ele deu um exemplo aqui, que se ele roubasse um celular aqui na igreja, ele roubasse um celular aqui de um irmão, e esse irmão visse que ele roubou o celular, e o irmão chega até ele e fala assim: ô meu irmão, e daí? Como que vai ficar? E ele pega o celular e fala: não, está aqui ó, me perdoe, eu não vou fazer mais isso, me perdoe, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, está aqui ó, me perdoe mesmo, eu me arrependo de coração, está aqui, e devolve. E nisso, passa uns dias, e daí um outro irmão fala bem assim: e aquele pastor Marcos lá, como que ele é? Me diga lá como que ele é. O pastor Marcos lá, o Capistrano, meu Deus, ele é nota 11, ele é uma pessoa excelente. É isso que o Senhor Jesus faz comigo e com você. Quando nós se arrependemos de coração, é isso que Ele faz com nós. Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. É isso que o Senhor faz, através do sangue dEle somos justificados, se tornamos justos através do sangue do Senhor. É isso que acontece quando nós começamos a caminhar, se arrependemos dos nossos erros e começamos a caminhar. O Senhor, Ele não olha para o nosso pecado, Ele não olha mais. Claro que você vai lembrar da situação, você vai lembrar daquilo que aconteceu, é como uma cicatriz, mas você não vai sentir mais dor, porque o Espírito Santo tirou de você. Você vai tocar naquela cicatriz, você vai lembrar daquilo que aconteceu com aquele irmão, ou aquele fato que aconteceu, mas você não vai sentir mais dor. Quando você se arrepende e você libera realmente, você libera a pessoa realmente de coração, é isso que vai acontecer. O Senhor vai te limpar por completo. E como aconteceu, meu Deus, hoje quando eu estava estudando, Deus, Ele trouxe para mim assim, muito forte.
sobre José. É isso que vai acontecer com a sua casa, meu irmão, é isso que vai acontecer com a tua família. As pessoas vão querer viver, porque hoje, é muito difícil você perdoar uma pessoa, aonde você ajuda ela, você faz de tudo pela pessoa, e a pessoa te apunhala pelas costas. É difícil a pessoa conseguir perdoar, mas através do Senhor Jesus você vai conseguir. E como diz lá, como sempre o pastor fala, que no quartel lá fala, que o exemplo arrasta, é isso que vai acontecer. O exemplo vai arrastar, porque aquela pessoa vai chorar, vai se constranger e vai falar: meu Deus, olha o que eu fiz lá, ele me perdoou, ele vai querer conhecer o Senhor Jesus, e vai começar a caminhar, e é isso que vai acontecer. Voltando aqui para a palavra, que diz assim: resultado de guardar mágoa do devedor. Quando o servo não perdoou aquele que lhe devia, o seu senhor também não lhe perdoou a sua dívida antiga. O pior ainda viria: os verdugos, um tipo de carrasco para executar a sentença, ou seja, se não perdoou, agora está condenado na eternidade, sem a presença de Deus e sendo atormentado. Meu Deus do céu, Senhor Jesus, os verdugos, se nós traduzir o que significa verdugo, é os atormentadores, é os torturadores. A palavra está dizendo aqui que nós seremos a pessoa que não perdoar, a pessoa que não perdoa o seu irmão, vai ser jogada aos verdugos, aos torturadores. Mas muitos vivem já com os verdugos, porque se você não perdoa, você é atormentado dia e noite por aquilo. Porque o verdugo, se você vê, é um demônio que vai ficar ali te atormentando a todo momento, sobre aquela pessoa, te atormentando. Você não consegue descansar, você não consegue fazer nada, porque você se acha correto naquilo que você foi traído. Você se acha correto naquilo que você foi traído, então você fica pensando: oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não pensa mais nada disso, não fica pensando nada, nós não somos dignos de nada, não fica pensando isso. Coloca na presença do Senhor, porque Ele é uma alma. O Senhor Jesus não morreu só por você, mas morreu por Ele também. Ele não morreu só por mim, mas morreu por aquele também que fez mal. Ele morreu por aquele também. Devemos perdoar, orar pela vida, para Deus ter misericórdia. E eu tenho fé que será restaurado não só a casa, mas a casa daquela pessoa também, porque o Senhor foi preparar morada para nós, e Ele pode ser seu vizinho lá. E o Senhor, através das cartas de Paulo, sempre nos exorta a gente viver em comunhão um com os outros. O segundo maior mandamento qual que é? Amar o próximo como a ti mesmo. É difícil, mas através do Senhor é possível. É possível através do Senhor, porque através do amor que Ele derrama na minha e na sua vida, através desse amor você vai conseguir perdoar, você vai conseguir decidir mudar. Aleluia. E o próximo tópico aqui, que diz: peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo condições para perdoar as pessoas. Abra sua palavra lá em Romanos 8, 26. Que diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Aleluia.
Se você não consegue, meu irmão, peça ajuda ao Senhor, porque a palavra está dizendo aqui que o Senhor, com o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, Ele vai ajudar, Ele vai interceder por mim e por você. Nessa noite, quando tiver um apelo aqui, eu não preciso nem falar para você vir aqui na frente. Você tem que decidir, você não carregar mais isso dentro de você. A sua esposa está voltando nesse momento, transformada pelo Senhor daquele lugar. O Senhor preparou ela lá, através da palavra, ela foi curada, ela liberou perdão. Você vai ver no semblante dela, que há mudança, que o Espírito do Senhor habita na vida dela, você vai ver a transformação. Então aproveite esse momento, quando tiver o apelo a vir aqui na frente, a entregar na cruz, tudo aquilo que você já viveu, entregar lá e falar: Senhor, a partir de hoje, eu quero mudar a minha vida, eu quero um novo começo, mas Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque sem a sua ajuda eu não consigo. Você tem que ser humilde com o Senhor, porque Ele te conhece tudo, Ele conhece desde o ventre da sua mãe, Ele conhece o que você pensa, o teu caminhar. A palavra diz em Salmos que não tem aonde a gente se esconda. Você pode ir para o lugar mais escuro, para o lugar mais escuro, as trevas, porque para o Senhor não há escuridão, não há trevas. Não tem aonde nós se esconda, Ele conhece. Seja humilde, chegue aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu não consigo. Libere para o Senhor, fala: Senhor, me ajuda, porque eu quero mudar a minha vida. É como o pastor Marcos Capistrano deixou um exemplo hoje aqui também pela manhã. Foi muito benção, foi muito forte o culto pela manhã. Ele deixou um exemplo que antigamente, quando as pessoas eram presas, eles colocaram uma argola e colocavam um peso, aquela bola grandona assim, para que a pessoa ela não conseguisse fugir, não conseguisse caminhar. É isso que acontece quando não liberamos perdão. É isso que acontece, essa bola ela não deixa a gente avançar, não deixa prosperar, não deixa alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E a palavra diz aqui que muitas são as promessas que Deus tem, muitas são as promessas que o Senhor tem para mim e para você, e eu tenho fé, eu tenho certeza, que quando você liberar essa pessoa, você vai testemunhar aqui no altar, você vai testemunhar na célula, que as bênçãos veio sobre a sua casa, que a sua esposa está diferente, que o seu ambiente de trabalho está diferente, que aonde você vai estar diferente, porque a bênção vai estar contigo, porque aquela bola que te aprisionava, aquele peso que aprisionava você, aquele peso que fazia você ficar amarrado, foi deixado lá na cruz. Meu irmão, é muito forte. Se nós vemos o que o Senhor quer deixar aqui para a igreja, Ele vem falando através do nosso pastor, desde o culto passado. Não há o que pague o que o Senhor fez. Ele foi dilacerado, Ele foi levado nu ao madeiro, foi açoitado, acreditando em mim, acreditando em você. Agora, por uma pequena coisa, nós vamos perder, segurando uma pessoa no mundo espiritual. É como o nosso pastor deixou aqui na introdução, quando nós não decidimos perdoar, quando nós não perdoamos, nós colocamos a pessoa numa masmorra, numa masmorra espiritual, numa cadeia espiritual, trancando ela lá. E como eu falei no começo, nós se colocamos junto nessa cadeia espiritual, trancando não só a vida dele, mas a nossa também. E para concluir aqui, o Espírito Santo não apenas nos consola, ele age em nosso favor, ajudando em nossas limitações. A palavra ajudando aqui tem a ideia de carregar junto, tomar parte do peso. Quando nós sentimos sobrecarregados, o Espírito toma o nosso fardo e nos auxilia. O Senhor não quer mais ver, o Senhor não quer ver nós mendigar o pão, o Senhor, Ele não quer ver nós sofrendo, Ele tem outro nível para nós. Agora, trazendo aqui para quem já está ali fazendo a obra do Senhor,
já está ali caminhando com o Senhor, fazendo a obra, mas mesmo assim não consegue viver com alguns irmãos, ou tem algo presa com o Senhor. Quando você decidir perdoar, quando você largar isso, o Senhor vai te levar a um outro nível, aonde você ora pelas pessoas, elas vão ser curadas, aonde você ora pelas pessoas, elas serão abençoadas, o seu ministério vai começar a andar, vai começar a crescer, o teu chamado vai começar a deslanchar. Quando você decidir essa mudança, quando colocar isso dentro do altar, eu tenho fé e creio pela palavra, que vai vir aqui testemunhar o que Deus fez na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé na presença do Senhor.